Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Eu sou Éder Cocarelli, este é o Vejam Só, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Existem poucos assuntos que são unanimidade. Um deles é a questão da educação. Todo mundo com um pingo de bom senso diz que a solução para os problemas da sociedade, seja ela qual for, passa necessariamente pela educação. Estamos em campanha para vários cargos políticos e a maioria esmagadora desses candidatos promete investir muito na educação. Educação é a chave para a solução de praticamente tudo e isso não está errado. A questão que nós queremos colocar é: a quem cabe educar? Na sociedade contemporânea, sobretudo na brasileira, tem havido nos últimos anos, ou talvez décadas, uma tendência muito grande à terceirização da educação. Aquilo que competia aos pais no passado, cada vez mais compete a profissionais ou pessoas pagas para fazer aquilo que competia aos pais, incluindo a educação, vamos dizer assim, cotidiana, o ensinamento das boas maneiras, o treinamento nos relacionamentos humanos. Cada vez mais se espera que a escola faça esse papel, inclusive abordando assuntos que antes eram exclusivos da família, porque afinal de contas cada família tem o seu jeito e as suas crenças, os seus valores. A escola, ela deve ser, aberta em relação a essas questões. Faz tempo que a escola tem sido responsável pela educação sexual, por exemplo, e ela o faz na perspectiva mais assim fria possível. Ensina os jovens a praticar o sexo, mas a educação sexual vai muito além de técnica e de saber se proteger ou não. Hoje, embora não seja uma questão tão atual, já faz algum tempo, se discute no Brasil a educação religiosa, também dada pela escola, não pela família, nem pela igreja, mas na escola, a educação religiosa, que vai ser, se ela for efetivamente colocada em prática no Brasil inteiro e não apenas em alguns estados, como já acontece, a educação ou a informação sobre religiosidade. Mas educação religiosa não vai muito além disso? Afinal de contas, o que é papel da escola na educação e o que é papel da família? Ou a família não tem mais papel nenhum nessa história? Está no ar o Vejam Só. Boa noite, paz e graça a todos os telespectadores da Rede Internacional de Televisão. Estamos transmitindo ao vivo nessa terça-feira para todo o Brasil e via satélite para todas as Américas, para o norte da África, para a Europa e também para boa parte da Ásia. Saudamos a todos na paz do Senhor Jesus e convidamos para discutir conosco essa questão dos papéis na educação. A educação infantil, o que compete à escola e o que cabe à família? Como é que a gente pode dividir essas tarefas? Se você fosse o responsável por definir o papel de cada um desses lados, o que você faria a respeito desse assunto? Nós temos hoje para discutir essa questão dois pastores, um é pai, a outra é mãe, que é para ficar os dois lados bem equilibrados, mas eles não são casados entre si. Conosco, depois de algum tempo que não vinha, a pastora Valéria Aparecida Messias Lima, que é pastora do Ministério Pão da Vida. Paz e graça, pastora Valéria, tudo bem? Tudo bem, boa noite, é um prazer estar com vocês, retornando depois de um período de licença maternidade. A senhora foi mãe de novo? De novo. Que bom. Quantos filhos já tem? Esse é o terceiro. Parou ou vai? Agora finalizamos. Paramos. Quantos meninos eu estive e quantas aqui, meninas? todos homens, 3 homens. Eu estive aqui grávida. Assim, no finalzinho da minha gravidez, eu estive fazendo um programa aqui. Com outro apresentador. Com outro apresentador. O Veloso. Exatamente. Muito bem. A irmã, além de pastora, aliás, qual é o endereço do Ministério Pão da Vida? Nós estamos na Rua Benjamin Pereira, número 286, no Jaçanã, em São Paulo. Muito bem. A senhora é a pastora titular? Sim. Também, né? Ué, já dispensou o marido? Não, ele é o pastor presidente. Ele é presidente e a senhora é titular? Não, eu sou presidente do ministério, pastora do ministério juntamente com ele.
É o pastor Júlio César. Pastor Júlio César. Eu gostava muito quando o pastor Júlio César vinha, porque ele era dos poucos que aceitava discutir ou defender o tema que ninguém quer defender. Os temas polêmicos. Muito bom, aliás. Um grande abraço ao pastor Júlio César. E, pastora, além de ministra do Evangelho, a senhora também é advogada? Sim, senhor. Advogada também. Trabalha fora e tudo? Trabalho fora. Agora estou retomando também as atividades no escritório. Então... A idade do seu filho mais velho, qual é? Eu tenho 2 filhos gêmeos de 5 anos. Ambos, lógico. E um bebezinho agora que fez 5 meses ontem. Que beleza. Muito obrigado pela presença da senhora. Obrigado pelo convite. Do outro lado, o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreia a igreja na região de Jabaquara, aqui em São Paulo, e é diretor do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, já esteve conosco algumas vezes. Reverendo Cirilo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Paz e graça, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. A igreja lá que o senhor pastoreia no Jabaquara, qual é o endereço dela? É a Avenida Leonardo da Vinci, 2114, Vila Guarani. Muito bem. E o Seminário José Manuel da Conceição é aquele na região do aeroporto? Isso. Né? O senhor é o diretor da escola? Aham. Dá aulas também? Também. Qual disciplina? Teologia sistemática. A mais estruturante. É, muito bom. O senhor é casado? Casado. Tem filhos? Tenho. Tenho um filho de anos e uma menina de 5 meses agora. Também. Maravilha. 5 meses também? 5 meses. Beleza. Muito bom. A repórter Carla Viana preparou uma matéria que vai elucidar um pouquinho mais e apresentar o tema de hoje. Vejam só. Educar e ensinar são atividades muito diferentes, como atestam os educadores e que muita gente confunde. Ensinar, de acordo com o dicionário, é ministrar ou transmitir conhecimento e informação ao indivíduo por meio do alfabeto, números, idiomas, etc. Já educar vai além disto. Está diretamente associado aos valores, normas, atitudes, ações éticas e morais, que visam o aperfeiçoamento da vida e da dignidade do ser humano. A educação favorece o desenvolvimento do raciocínio comportamental e disciplinar do cidadão. Isso na sua individualidade, diante do grupo social e no meio que vive. A professora Eni Borges destaca a importância do papel da família na educação e no ensino dos filhos. O papel da família é de prioridade, de grande importância. Primeiro porque é bíblico. A palavra do Senhor diz: ensina, educa a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Quando há o processo de preparo social e espiritual dentro de casa, as chances da criança se tornar um cidadão de bem são grandes. O papel da família é educar e, ao mesmo tempo, trabalhar nessa educação, ensinando e praticando. Agora, a escola tem a função do ensino, então ela vai junto com a família neste processo de ensino-aprendizagem. Eni enfatiza a integração entre a família e a escola. A escola, ela ensina, mas ela precisa do suporte da família. Ela não pode fazer o papel da família. Com muita propriedade, a professora opina sobre os pais que privam os filhos de frequentar a escola para ensiná-los em casa. Uma prática comum em vários países. Tem algumas famílias, por causa do grande medo de que seus filhos façam parte de uma sociedade não dos seus princípios, então eles tornam egoístas e trazem os seus filhos para dentro da casa, da família, achando que a família é o órgão suficiente para fazer tudo isso. Nós não podemos esquecer que a integração social vem com a participação no grupo. Muita gente não sabe, mas a Aliança Pró-Evangelização da Criança, a APEC, a qual Eni faz parte, atua como parceiro oficial da Secretaria de Educação desde 1980, responsável por levar o ensino religioso às escolas. A educadora reforça que a palavra-chave é integração. Se cada família de uma escola estadual, com 500 alunos matriculados, digamos que fosse ali 250 famílias, estivessem dispostas voluntariamente para ajudar no processo todo de cuidado da escola, integração, reforço, participação em tudo, você acha que nós teríamos problemas nas escolas? E as nossas famílias têm tanto para dar, mas a consciência do papel dentro da sociedade tem sido omissa.
Muito bem, Eni Borges, um ósculo santo para você, que saudades. Eni foi uma moça que Deus usou para me ensinar quando garoto, ela muito novinha já era militante da APEC, né, a Aliança para a Evangelização das Crianças, e ela me ajudou a aprender a Bíblia quando criança. E depois, de adulto, eu tive o privilégio de pastorear a Eni, né? É uma bênção. Eu só não consigo trazê-la ao programa, porque não vem, mas pelo menos deu uma entrevista. Que bom. Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, ele dirige o seminário presbiteriano José Manuel da Conceição. Como é que o senhor responderia a pergunta tema de hoje? Em relação à educação infantil, o que é que cabe à escola e o que cabe à família? Tem que seguir aquelas opções ou... Não. Ok. Aberto. Bom, escutando a explicação que o senhor deu, eu acho que se aprofundar em assunto de religião e de sexo, se sair dos básicos, explicação de sistema reprodutor, eu creio que nenhum. Acho que isso cabe à família. Tá? E quanto à religião, a escola pode até dar alguma noção de religiosidade, história das religiões, mas eu acho que é um pouco invasivo você ensinar fé na escola. Então eu acho que isso é papel da família, não pode ser delegado a ninguém. Certo. Agora, por exemplo, uma dúvida muito corriqueira, depois eu vou passar para a pastora Valéria, né? A mesma pergunta. Muita gente acredita, reverendo, que estamos delegando demais a escola porque as mães não querem mais ensinar os filhos, já que querem trabalhar fora, não querem ficar em casa. O senhor acredita nisso? Eu acho que pode ser uma realidade. Eu creio que a delegação mesmo de pais que acham que a escola deve ensinar tudo. E um caso pior, eu creio que essa delegação está acontecendo cada vez mais cedo. Eu pensava, vindo para cá, que na nossa época de estudos, a criança entrava na escola aos 7 anos de idade. Hoje, tem criança com 6, com 5, com 4, com 3, com 2, com 1 ano, com 6 meses já indo para a escola. Então, cada vez mais cedo os pais estão delegando para a escola. Então, são dois problemas, né? Crianças que já estão na idade escolar, mas que os pais acham suficiente o ensino da escola e essa prematuridade de se mandar a criança para a escola cada vez mais cedo na nossa nação. Então, eu acho que são grandes problemas. Vamos lá. Pastora Valéria Aparecida Messias Lima, pastora do Ministério Pão da Vida, advogada, 3 filhos, inclusive um bebê. Um bebê. Né? Como é que chama o último filho? Eu tenho que falar o nome dos 3, porque senão eles vão estar me vendo. Eu chegar em casa vai ter briga. É verdade, tem razão. Eu tenho o João Vitor, Caio César, são gêmeos, e um novinho, de 5 meses, Lorenzo Henrique. Lorenzo Henrique. E depois seu marido é corintiano. Ele disse que é corintiano. E todos são. Lamentável. Bom, pastora Valéria, como é que a senhora responde a pergunta? Em relação à educação infantil, o que é que cabe à escola e o que cabe à família? Eu tenho que comungar da mesma posição do pastor, com relação a essa alternativa de que sexo e religião fica muito complicado você deixar que a escola se aprofunde nesses ensinamentos. A escola, no meu ponto de vista, ela dá conceitos e valores de maneira coletiva, mas se aprofundar em assunto de sexo e religião, isso se torna muito complicado, porque vai ferir certamente os conceitos da família. A família tem a sua maneira de proceder nessas áreas. E a gente não pode privar a família dessa liberdade de ensinar ao seu filho o caminho correto das coisas, né? Porque muitas famílias dão muita liberdade para os filhos nessas áreas. E outras, que são famílias cristãs, elas dão princípios e valores mais, vamos dizer, mais regrados com relação a esses 2 assuntos, 2 temas. Então, esses 2 temas, no meu ponto de vista, devem ser mantidos e preservados para que a família ensine. E a questão que eu também coloquei para o reverendo Ageu, uma das explicações que se dá, né, a respeito dessa terceirização, dessa delegação para a escola, é que as mães estão saindo de casa para trabalhar e então não educam os filhos. Né? Já teve uma autora aqui, acho que é De Volta para o Lar, o nome do livro que ela escreveu, ela defende a ideia de que as mulheres deveriam desistir do mercado de trabalho
para resolver o problema do desemprego dos maridos e cuidar da casa. O que a senhora pensa nisso? Bom, eu acho que posso falar com propriedade porque é a minha situação. Eu tenho 3 filhos e trabalho fora. Eu acredito o seguinte, que a educação com qualidade não é aquela educação onde a mãe fica com o filho 24 horas. Mas o tempo que ela dedica para a educação, ela dedica um tempo especial. Não é a quantidade do tempo que define a qualidade da educação, de uma forma mais clara. Então, no meu caso em particular, os meus filhos vão à escola, evidentemente que eu aguardei um pouquinho para eles irem um pouquinho mais tarde. Mas hoje eles têm 5 anos, já frequentam a escola. Já estão no jardim, que se chama, no colégio. E eu tenho minhas atividades, meus compromissos, como advogado, como profissional, não poderia abandonar a minha profissão, meu trabalho. Mas o que ocorre é que nós passamos por algumas situações históricas diferentes da época onde nós fomos ensinados, né? Nós tínhamos, por exemplo, na década de 70, os pais eles tinham uma autoridade e um ensinamento mais autoritário com relação aos seus filhos. Daí nós vamos citar aí a década de 80, surgiram os especialistas na educação, aqueles que surgiram para ensinar os pais a educarem os seus filhos. Só que a sociedade ela vai mudando, é evidente. Hoje as mulheres trabalham fora, elas ocuparam o seu lugar no mercado de trabalho e a gente não pode privar a mulher dela ter a sua ascensão profissional. E hoje as mulheres procuram cumprir o seu papel como mãe, e aqui eu quero parabenizar as mulheres, são heroínas, porque conseguem acumular essas duas funções, a de mãe, dona de casa e esposa. E agora a mulher ela tem que associar tudo isso e tentar conciliar essa vida de profissional e educadora também, digamos assim. E o fato da mulher estar fora de casa, estar no mercado de trabalho, isso ela não dá a ela o direito dela se desincumbir da responsabilidade na educação dos seus filhos. Então, é possível você conciliar sim, é possível isso, educo os meus filhos, não deixo toda essa responsabilidade educacional para a escola, muito embora eles estudam num colégio que tenha princípios cristãos, eu escolhi, optei por esse ensinamento, mas eu não me desincumbo da responsabilidade de educar os meus filhos, de ensinar princípios e valores dentro do conceito da nossa família, e não somente do conceito do colégio. Muito bem, vamos ver aí, então o que o telespectador está falando, né? Aqui no nosso novo site, vejamsó.com.br. O José Antônio Medeiros, de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. A paz do Senhor para todos, parabéns para quem sugeriu esse tema. Ao meu ver, a escola deve somente ensinar matemática, geografia, português, enfim, aquilo que todos nós adquirimos na escola secular. No lar, os pais têm como obrigação ensinar sobre sexo, respeito com o próximo, religião, dar valor a si mesmo, orientar sobre drogas, dizendo a eles o que poderá acontecer se eles forem esse caminho. Os pais não têm culpa, porque foram orientados, mas infelizmente tivemos muita falta de orientação aos filhos. Muitos acham que a escola é culpada. Bom, Francisco Pedrosa Lima fala que o tema de ontem pegou fogo. Legal, Francisco. Pegou mesmo, né? A Fernanda Bezerra de Patrocínio, Minas Gerais. Não podemos esperar que a criança entre na escola para poder aprender a dizer com licença, por favor e obrigado. Pior é que tem pai que acha que é assim, né? Uhum. Quem tem que educar meu filho é a escola. Eu pago uma fortuna para eles. É verdade. Francamente. Então, vamos lá. Não podemos esperar que a criança entre na escola para poder aprender a dizer com licença, por favor e obrigado. Nós, os pais, devemos educar nossos filhos e complementar a educação levando-os à escola, onde aprenderão conhecimentos gerais e convívio social. Sem dúvida que a escola tem grande parcela na educação dos filhos, mas não se pode passar essa responsabilidade à escola. Um complementa o outro, graça e paz. Liécio Barbosa, de Macaé, no Rio de Janeiro. A paz do Senhor, pastor Heber, tenho 38 anos e na minha época da ditadura militar, estudava-se as seguintes matérias nos colégios públicos. O SPB, que é a Organização Social e Política do Brasil. EL, Organização para o Lar. AI, Artes Industriais. TC, Técnicas Comerciais. E EA, Educação Agrícola. Tudo bem que a ditadura tinha o seu lado negro, mas hoje essas matérias não fazem mais parte do currículo público educacional. Parece que se reuniram e resolveram, vamos substituí-las pelo sexo. Ao que parece, o Brasil está igual a um carro sem freio descendo ladeira abaixo. Parece que o importante é ensinar os jovens a terem relações sexuais, pois é isso que está acontecendo nos colégios de ensino médio. Concluí o ensino médio em 2004 e constatei esta triste realidade. Triste porque não há professores qualificados para ensinar sobre o assunto. Veja
como eu era o mais velho da turma, e até mais velho que a professora, ela assumiu que não dominava o assunto sexo e pediu-me para que eu desse a orientação com as apostilas na sala de aula. Graças a Deus, e a Ele toda a honra e glória, que isso aconteceu com o servo de Deus, que tem um pouco de conhecimento. Se não, só Deus sabe o que ouviríamos em sala. Está aqui, ó. O Liécio, ele escreve da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Aconteceu isso. A professora pediu para ele falar com os colegas sobre a educação sexual. Reverendo, o que a gente faz? É terrível, né? Porque a gente vê que com a chegada da internet, os alunos e adolescentes e pré-adolescentes, eles estão tendo acesso muito mais rápido às que não prestam. Então, é muito complicado. Houve uma crítica ali ao homeschooling, que é a ideia de dar aula, de não mandar os filhos para a escola. No Brasil não é permitido isso, mas eu entendo as razões de alguns que têm medo de mandar os filhos para conviver com outros filhos. Eu entendo as razões. Não acho, até agora não acho que é o melhor caminho, porque a criança tem que estar preparada para viver num mundo mau, né? Cristo disse que não deveria tirar o seu povo do mundo, mas conviver ali. Mas eu entendo a preocupação de pais ao observar o comportamento de alguns outros pais que não educam seus filhos, não controlam a internet, não controlam a televisão. A situação é muito terrível mesmo nos nossos dias, né? E não é só controlar a internet. Eu vou dar uma informação aqui e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Vários anos atrás, uma aluna minha, que é professora da rede aqui da capital de São Paulo, faltou em várias aulas. Quando ela voltou, ela disse, por favor, hoje ela é obreira da igreja sede aqui da Igreja da Graça. Era aluna minha na grade. É uma senhora, casada, com filhos, etc. Ela disse assim, professor, eu precisei faltar porque a prefeitura, que paga meu salário, me escolheu como uma das professoras a ser treinada. Então nós saímos de São Paulo, fomos para uma casa, onde nós passamos todos esses dias aprendendo como ensinar as crianças sobre a variedade sexual, GLBTTL. Eu não lembro mais a sigla, ela explicou lá. O que é gay, lésbica, travesti, transexual e transgênero. Isso aí, né? E ela disse o seguinte, os nossos instrutores nos treinaram para nós treinarmos os outros professores da escola, tudo isso pago pela prefeitura, com o dinheiro do nosso imposto. Dizendo o seguinte, nós vamos ensinar as crianças porque os pais delas vão passar para elas os preconceitos que eles têm. Eles vão ensinar as crianças que ser gay é errado, que ser lésbica é errado, que ser transexual é errado, é pecado, não sei o quê. Então, o professor vai ensinar as crianças como matéria da escola, treinados direitinho, né, para que o preconceito dos pais não passe para as crianças. Tá bom? Bacana, né? Eu pago imposto para o meu filho, eu nem faço ideia, isso é criança do ensino fundamental, não é de segundo grau, não. Tá? Então, não é só a internet, reverendo, a gente tem que fiscalizar, tem que olhar o que o professor está ensinando. Como é que a senhora reagiria se seus filhos voltassem da escola com esse tipo de orientação? A senhora que é advogada. Olha, acho que eu entrei com mandato de segurança, uma intervenção não é verdade? Contra dessa escola que aceitou tamanha irresponsabilidade. Porque eu acho que esse é o momento de nós aproveitarmos essa época política e cobrar dos nossos candidatos qual é a posição qual é a proposta que eles têm para a educação. Eu acho que não tem momento mais propício de fazer esse programa do que este. E perguntar para eles, qual o projeto na área de educação? O que você pensa sobre esse tem que ser bem explícito, bem específico, porque isso é lamentável. Como é que se pode abrir? Com um mandato de segurança contra o governo, porque essas orientações têm vindo já do Ministério da Cultura, do Ministério da Saúde. Contra a autoridade, o mandato de segurança você entra contra a autoridade de onde se emanou o que tem que se questionar determinação. É o poder do Ministério da Educação de determinar o que é preconceito e o que não é. O que é isso? Isso fere nossa legislação. Absurdo. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado em quem vamos votar. Porque dependendo da pessoa que ganhar, isso
ser proliferado de uma forma absurda. Então, estejamos atentos com relação a isso. Vou para o intervalo, volto já com mais desse debate aqui no Vejam Só.